Ruth capítulo 1, capítulo 2 e versículo 17. Ruth 2, 17. Tem uma necessidade e cada um pega ela de uma maneira segundo a necessidade de cada um. Ele não está aqui, mas tem um irmão que falou comigo: pastor, eu estou 3 meses vindo na igreja, eu tenho um comércio, eu trabalho nesse comércio, eu vendo bebida, eu vendo cigarro, lá no meu comércio eu vejo eles negociando coisas ilícitas, eu não posso pedir para sair porque eu corro risco de vida, porque é um comércio aberto a pessoas. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra aqui, tem 3 meses que eu vou para casa incomodado. Quando eu vou abrir a porta do comércio, é um peso terrível abrir aquela porta. A palavra me corroendo e me fazendo mudar com aquilo. Eu falei assim: não, vamos estar orando e Deus vai entrar com a providência. Domingo retrasado ele chegou e falou assim: pastor, eu aluguei. E se eu não estou enganado aqui, irmãos, eu tenho quase certeza que ele falou: e eu aluguei para uma igreja. Amém, irmão? É porque quando Deus incomoda, irmãos, Ele já providenciou tudo necessário para a sua mudança. Amém. Deus deve estar incomodando alguém aqui para fazer alguma coisa diferente. E você não precisa ter medo na sua decisão. Se Ele incomodou e veio dele, já está tudo providenciado. Detalhe: você vai ter que andar sem saber aonde você vai pisar, irmãos. Você entendeu? O Senhor não fala que tem um degrau, porque aquele que vive com Deus tem que ter fé, porque sem fé não agrada a Ele. Tem que ter fé que Ele providencia tudo. Então você não sabe, irmãos, aonde você vai pisar. Você não sabe de onde vai vir. Você não sabe de onde que será a providência. Mas se Ele falou para ir, vai. Alguém está entendendo? Amém. Porque foi isso, irmão, preste atenção aqui. Foi isso que Ele falou com Abraão: Abraão, sai do meio do seu povo. Senhor, eu vou para onde? Não te interessa, sai, vai para qualquer lugar. Eu quero que você saia daí. Deus não falou para onde que Abraão deveria ir, onde ele ia andar, quanto tempo parar. Deus falou: sai, larga, eu não quero você no meio mais desse povo. E na medida que ele anda, a luz chega. Na medida que ele anda, a luz acompanha. É assim que vive o Filho de Deus. Aleluia. Nós não temos. Em Apolo, domingo hoje está fazendo 15 dias que a gente estava pedindo uma resposta de Deus. Quando chegou aqui, a gente estava para tomar uma decisão. Quando chegou aqui, você falou, Deus falou na sua boca tudo que era para a gente fazer. Ele falou, até financeiramente, precisa de mudar de estratégia para Deus abençoar. Ainda que vai ter que mudar algumas coisas, vai ser difícil, mas Deus está mandando mudar. Falou tudo que a gente precisava ouvir. Nós pedimos a resposta hoje, fazendo 15 dias. E quando terminou o culto, uma irmã me chamou daí e falou: Deus manda falar que é de Deus o que vocês estão de plano fazer, confirmando ainda o que você tinha falado na pregação. Deus faz estas coisas. Quem acredita nisso? Quem acredita em nome de Jesus? Irmãos, Deus está querendo guiar a vida de vocês, a nossa vida em todas as áreas. Ele quer, irmãos. Para de imaginar Deus distante, Deus longe, Deus que fala e fica sentado e vendo se você vai conseguir, vai errar e até onde você vai fazer. Não, é um Deus de perto, é um Deus contigo, é um Deus do Salmo 23. Não vou entrar no Salmo 23 não, porque senão minha cabeça não aguenta voltar aqui. Mas Deus então fala com Maria. Nós estamos voltando lá em Abraão, 3.000 anos atrás, nós estamos cá em Maria. Mas Deus fala com Maria. Olha o que fala assim, ó: vai ser gerado em você. Tadinha de Maria. A única coisa que ela fala: mas como que é possível? Porque quando Deus age, a gente não entende, irmão. Você não precisa entender, você tem que acreditar. Aleluia. O mundo lá fora precisa de entender, porque eles não têm a mente espiritual. O mundo lá fora precisa de cada detalhe. Pessoas já me procuraram, você deve conhecer gente assim, que foi numa igreja, aí geralmente falou assim: olha, foi feita uma obra de macumbaria para você. Porque a maioria dos pastores, quando não tem uma intimidade maior com Deus, só sabe falar isso. Algumas vezes é certo. Que o Senhor repreenda esse morcego em nome de Jesus. Ontem ele fez um estrago na blusa da menina aqui. Você não entendeu? Volta a atenção para cá. Irmãos,
irmã Tem, quando chega, aí o pastor fala assim, ó, foi feita obra de macumbaria para você. Sabe o que a irmã faz? Vai no terreiro para saber quem é que fez a obra de macumbaria. Quem já ouviu isso aqui, irmão? Você já ouviu? Aí, olha para você ver. Mais de 10 pessoas já me chegaram e falaram, pastor, eu fui na igreja e o pastor falou que fez a obra de macumbaria. E eu pensei, aí eu já pergunto, aí você entrou em oração, né, filho? Consertou? Não, eu fui lá no terreiro e quis saber quem é que fez, olha. Por quê, irmão? Porque a mente material quer saber de tudo. Quer saber quem fez, quanto tempo, se a macumba foi cara, se foi macumba vagabunda, quer saber se a pessoa custou, quer entrar no detalhe, a mente comum quer isso. Mas quem é espiritual, irmão, quando ouve uma coisa dessa, a única coisa que ele fala, maior o que está em mim, a minha vida está perante o Senhor, e não chega maldição na casa de Israel. Não vale encantamento contra a tua vida, não vale, irmão. Você está selado, guardado pelo sangue de Jesus. Então a mente terrena quer saber de tudo, quem fez, quanto pagou, quanto tempo, mas o espiritual não. Maria então, que está no processo de maturidade espiritual, tá? Porque Maria é uma mulher, vou ter até o cuidado com a palavra aqui, mas uma mulher como qualquer outro ser humano que teme a Deus. Pastor, Maria é qualquer uma? De jeito nenhum. Você gostar de falar que sua mãe é qualquer uma? Então, Maria então não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Maria é uma mulher temente ao Senhor, a ponto de ser agraciada a Deus para uma grande missão. Mas em relação aos que servem a Deus, não tem diferença. Tanto que Jesus fala, meu pai, minha mãe, meus irmãos, é aqueles que fazem a vontade do meu Deus, do meu Pai que está no céu. A gente tem que entender isso. Porque, abrindo um parênteses aqui, tem cristão que perde a oportunidade de pregar para outras pessoas que não tem respeito e não sabe o que fala. Qualquer uma não é, irmãos. Mas também não vamos chegar no exagero de ser divina. Amém, pessoal? Amém. Mas Deus fala com ela fala, mas como pode ser? Se eu não sou nem casada, eu não tenho relacionamento sexual. A mente dela está em processo. Olha o que o anjo fala com ela. Lucas, quero que você acompanhe comigo. Aí o anjo fala com ela assim, olha, ela fala no 34, mas como pode acontecer isso no 34? E o anjo fala com ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ninguém pode fazer uma obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. Vai fazer uma obra, não faça sem antes estar revertido de poder. Foi o que Deus falou com os discípulos lá no início do livro de Atos, nós entendemos. O Senhor falou com eles, olha, não sai de Jerusalém sem antes vir o dia de Pentecostes. Vocês vão ter que ser cheios do Espírito Santo. Porque a obra lá fora, irmão, não é uma obra. Volta atenção para cá, irmãos. Se alguém passa, todo mundo vive, pessoas juntas. Se eu olho para o relógio, uns 20 olhou para o relógio. E concentra aqui. Não tente fazer uma obra lá no mundo, irmão, e no mundo das trevas, sem estar revestido do Espírito Santo. Primeira coisa, para quem quer servir a Deus e suportar a aflição, porque servir a Deus é passar por aflição. Não tem serviço a Deus que não te custe alguma coisa. Volto a repetir, não existe serviço a Deus, obra a Deus, que não vai te custar alguma coisa. Sempre te custa alguma coisa. Se não está te custando nada, para que não é de Deus. Não é de Deus. Se não te custa nada, irmão, você dorme normal, você come normal, você assiste qualquer coisa, você envolve qualquer coisa, então não é de Deus. Se não te custa nada, não é de Deus. Tudo que o Senhor trabalha e a bênção tem que custar alguma coisa. Já foi comprado pelo sangue de Jesus, mas para nós ainda custa alguma coisa. Olha aqui. Vai descer sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Quando você lê essa palavra sombra, te cobrirá com a sua sombra, o que a tua mente traz a você? Proteção. Calma. Senão vai no chute e vira bingo, não é assim?
Te cobrirá com a tua sombra. O que leva a tua mente uma passagem bíblica? Deus está do teu lado. Hã? Proteção. Salmo 91. Quem falou? Dá um bombom pro Patrick no final, se sobrar, viu? Amanhã. Te cobrirá com a tua sombra. Salmo 91. Abre no Salmo 91. Salmo 91. Olha aí. Vai vir sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te alcançar e ele vai te cobrir com a sombra dele. Irmãos, só recebe isso aqui, irmãos. Vamos colocar só essas três coisas: o revestimento do Espírito Santo, o poder do Altíssimo e ser cobrido pela sombra do Senhor. Só recebe isso quem recebe uma missão, quem está em missão. Olha o que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A verdade dele é escudo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. Irmão, presta atenção. Para Deus falar assim: olha, você não precisa temer a seta que voe de dia. Então é uma batalha. A seta que voe à noite é uma batalha constante, de dia à noite e até ao meio-dia. A promessa do Salmo 91 e as promessas de Lucas que nós estamos lendo aqui é para quem está em missão. Aprende esse detalhe em nome de Jesus. Para de viver uma vida comum, como se você não conhecesse a Deus e não entendesse qual é o seu dever, e fica orando o Salmo 23 ou 91, como se Deus fosse encher você de bênção. Se você não padece com nada, não preocupa com nada, e não sofre, como o Bruno fez aqui, um propósito com Deus, em prol de ninguém. Você não tem obra nenhuma, você não serve ninguém, não cuida de ninguém, não tira um dia para visitar ninguém, não preocupa com quem está aqui, com quem está com a cara triste, com quem faltou. Você não envolve em nada, não participa de nada. E quando alguém fala alguma coisa que você não gostou, o primeiro pensamento seu é sair da igreja, largar tudo. Então você não tem um coração de servo. E se não tem um coração de servo é porque não tem uma missão. Se não tem uma missão, não pode ser revestido do Espírito Santo, nem receber poder do alto e nem descansar na sombra do Onipotente. Só recebe a promessa do Salmo 91 quem está em missão. Quem não está em missão, irmão, está em grande perigo. Presta atenção na palavra. Não adianta ficar orando o Salmo 91 10 vezes todo dia sem ter noção da vivência. A sombra só vem naquele que habita nele. Há um laço do passarinheiro. Se tem laço, coloca no caminho onde você passa. Ação de Satanás. Presta atenção nisso. Estamos falando sobre servir, estamos falando sobre sofrer, estamos falando sobre providência divina. Quando Deus te entrega uma missão, automaticamente Satanás, o inimigo e teu adversário, que é ele, mais ninguém. Pode ter 2 ou 3 aqui, ó, que você não vai muito com a cara dele, mas não é o teu inimigo. O teu inimigo é Satanás. O teu inimigo, o meu inimigo é só o diabo. Mais ninguém. O seu dever é fortalecer cada um que está aqui ao teu lado e preocupar com os da sua família. O seu dever é isso. Toda vez que Deus te entrega uma missão, Satanás cria planos de laço e de seta que voe à noite, de dia e até o meio-dia. A providência de Deus só chega a quem está em batalha, em trabalho. Repara que os maiores testemunhos de milagres só são contados por quem estão em missão e em trabalho. Você que não tira tempo para envolver em obra nenhuma, qual o seu testemunho? Não tem. A não ser que o cachorrinho deu uma doença, comprou remédio e graças a Deus ele sarou. São coisas assim, irmão.
Mas uma ação de sobrenatural na vida não tem, porque você não envolve no império das trevas. Só recebe a autoridade de Deus quem está correndo risco. Aí Deus chega com aquilo que você precisa. Os dons espirituais é para a igreja, mas os dons espirituais são manifestados mediante a necessidade. Se você está diante de alguém enfermo e toma a causa daquela pessoa para orar, para jejuar, para buscar a cura, não concordando e pedindo a Deus, possivelmente você vai receber o dom de cura e discernimento sobre o que acontece. Porque a tua mente volta para o espiritual e o espiritual volta para você. Então há um elo, há um fechamento de ligação de interesses mútuos, tanto de você como com Deus e Deus para você. Estamos falando sobre servir, estamos falando sobre crescer, sobre sofrer, sobre ser grande diante do Senhor. Não existe dom espiritual para quem não faz. Não há crescimento para quem não move. Aprende isso. É dia das mães, estamos entrando no processo de servir. Pastor, o que agora tem a ver? O que até agora tem a ver o texto que nós lemos de Ruth? Alguém pode estar perguntando se você lembrou aí. Eu pedi para você ler para Ruth, que eu comentei na Cidade de Deus, eu não falei aqui, que Ruth estava trabalhando no campo de Boaz, e ela colhia espiga, ela colhia cevada, e nós falamos que para colher é semelhante a arroz, né, que nós comentamos isso, que estava lá, tem que bater, não é isso? Quem trabalhou nisso aí entende mais do que eu não tenho nem noção, mas tem que bater, e no momento de vento a palha vai embora e você fica com aquilo que é útil para você. A igreja tem que aprender uma coisa, irmãos, muito simples, que Satanás sempre ganhou no mundo espiritual. Presta atenção, irmãos, que eu vou terminar. Vou até 8h40, que dá para as duas irmãs apresentar, e a gente termina 9 horas em ponto. Aguenta aí. Você que entra numa missão, irmãos, presta atenção, o diabo não luta com quem não faz nada. Ele só batalha com quem dá lucro. E no mundo espiritual, como Ruth fez, nós temos que fazer. Você tem que aprender a tirar o que é bom. Você tem que aprender a abraçar o que é útil. E o que não presta, deixa o vento levar, joga fora e não leva e não traz para o seu coração. Estou falando agora em relação aos irmãos que estão à tua volta, ou alguém de fora, ou alguém de Laodiceia, eu não sei. Vida de igreja, uma das coisas que sempre destruiu a igreja, irmão, sempre falei do início e vou falar enquanto o Senhor me manter aqui. O que destrói é a desunião, é a briga, é a raiva, é o ódio, é você não entender e não aceitar o outro. Isso divide, e quando divide é porque Satanás achou um trono. Você tem que aprender em convívio com outras pessoas, porque cada um tem um problema, e cada um tem um defeito, e cada um tem vantagem, e nós precisamos um do outro. Em cada ato de relacionamento, pegar o que é bom, o que não presta, deixa o vento levar. Porque muitos servos de Deus são parados no caminho, por coisas tão pequenas que deixam entrar pela mente e enraizar no coração. Não faça isso, não faça isso. O cristão que vai morar do céu, se ele fala que tem dificuldade de relacionar com outra pessoa, de sentar na mesa, de conversar e de trabalhar no mesmo ambiente, ele tem que pensar sobre a sua salvação. Você tem que pensar sobre a sua salvação. Porque não tem palavra mais expressada na Bíblia do que relacionamento, que é amor, que é perdão. O apóstolo João fala, aquele que odeia, aquele que tem raiva, aquele que tem ódio, aquele que não conversa, aquele que não relaciona é do diabo. Ele fala desse tipo. E não interessa se vem na igreja, se dizimida, se oferta, se faz visita. Se tem alguma coisa contra alguém, é do diabo. João é taxativo nisso. É o apóstolo que entende o que é amar. A característica do servo que serve tem que ter esse relacionamento de amor, porque se você não tiver esse dom, essa graça dentro de você, você vai servir quem? Porque eu disse para servir, custa alguma coisa. Irmão, e quando eu falo custa, irmão, custa tudo. Custa dinheiro, custa tempo, custa oração, custa sono, custa comida, custa roupa. É sofrer em prol do outro. E quando te custar alguma coisa, se você não estiver envolvido no dom, como que você vai suportar? Você vai falar, não está compensando não. Porque é só o amor
que tudo suporta. É só Ele que não arde em ciúmes. É só Ele que sofre em prol do bem de alguém. Sem saber como vai terminar, porque Maria não sabia como ia terminar. Ela perguntou como pode acontecer, e o anjo falou: vai vir sobre você o Espírito Santo, o poder, e você vai descansar na sombra do Onipotente. Aleluia. Mas ela não sabia o que ela ia enfrentar. Rapidamente o anjo visita ela de novo e fala: vocês vão ter que fugir daqui. Quando Jesus já estava beirando os 2 anos, ela tem que fugir de Belém lá para o Egito, correndo com Jesus nos braços. Você consegue imaginar, irmãos? Uma mulher, possivelmente não mais dos seus 20 anos, carregando um menino de 2 anos, o filho do Altíssimo. É só, irmão, é só a fé mesmo e a palavra. Nós não somos comuns, irmãos. Pensa bem, Jesus, o Criador, 2 anos, irmão, no colo de Maria. E Maria correndo, e Jesus, né, dando birra, aquele negócio. A gente não pensa, que eu gosto de pensar nessas coisas. 2 aninhos. Eu já falei isso, tem gente que acha não, que Jesus com 2 anos já falava assim: Maria, vai mais depressa, viu? Não, é isso. É Jesus com 2 aninhos, porque se você não entender Jesus como humano, você não recebe perdão, porque a Bíblia fala que ele teve que ser semelhante a nós, para entender quando você sofre e te perdoar quando você arrepende. Aleluia. Ele teve que descer, e a Bíblia fala que ele não foi semelhante aos anjos, porque se ele fosse semelhante aos anjos, os anjos que viraram demônios teriam salvação. Por que que anjo não tem? Por que que os demônios não podem voltar para o céu? Porque Jesus não se fez semelhante aos anjos, ele fez semelhante aos homens. Aleluia. Se ele tivesse parado na hierarquia angelical, todos os demônios poderiam voltar para o céu. Porque Jesus poderia falar com eles: eu me tornei semelhante a vocês, ó anjos. Então quem arrepende da rebelião, volte e eu dou a vocês o perdão. Não, ele caiu no nível humano. Caiu no nível humano. Quem sabe algum anjo ainda ficou pensando, né, irmão? Jesus descendo, porque houve uma descida. Não vou falar disso agora, não. Mas Jesus desceu, houve níveis de descida, de divindade, até chegar ao humano. Ele foi abandonando a glória na medida que ele descia. Primeiro como Deus, depois como as hierarquias de anjos. Em cada hierarquia ele passou se rebaixando. Porque a Bíblia fala que ele estava em Deus e ele estava semelhante a Deus, mas ele não quis ser Deus. Então ele saiu do nível de Deus. Passou pelo nível dos serafins ardentes que grita santo, santo. Desceu ao nível dos querubins, que é os anjos que estão ao redor do trono de Deus, e aos anjos que parecem que são os guardiões, eles andam com o Senhor. Passou ao nível dos anjos comuns, até chegar ao nível do ser humano. Ele não parou em nenhuma das hierarquias. É por isso que eu e você temos a liberdade do perdão. E a Bíblia fala que os anjos não entendem isso. Numa outra oportunidade nós vamos falar em detalhes sobre essas coisas, se Deus quiser. Mas para terminar nessa noite e para fechar, fique de pé em nome de Jesus. Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Deus é bom. Quem quer servir, prepare para sofrer. Mas no seu sofrimento, Deus não te deixa sozinho. A promessa, quando você lê agora, a partir de hoje, o Salmo 91, você vai ler com outra perspectiva. Você vai ler o Salmo 91, não é como alguém... Não é como alguém que está querendo receber bênção sem fazer nada. O Salmo 91 você vai entender, é alguém que está em batalha. E o Senhor livra da seta, livra do laço, livra do inimigo. Se você não está em missão nenhuma, olha para cá e nós vamos terminar. Não tem algo, irmão, que deixe um crente mais triste, sem graça e fraco, se ele não está envolvido em nada. O diabo coloca na mente de vocês: eu não sei cantar, não sei tocar, não sei pregar, não sei o que tem, não vou fazer nada, vou ir uma vez ou outra e tá bom. Se você entende que Deus te escolheu antes que a Bíblia fala que houvesse terra, Ele te escolheu para quê? Para não fazer nada? Tem coisa, irmão, que é só você que pode fazer. Eu quero que você, a partir de hoje, com essa palavra falada pelo Espírito Santo de Deus e pela misericórdia do Senhor, você busque qual é o teu propósito
Não é aqui dentro da igreja não, aqui é um lugar muito pequeno. O teu propósito no reino de Deus. E aqui dentro da igreja nós vamos ajudar uns aos outros. Você vai buscar de Deus a sua direção. O que é a tua direção? Para que você está aqui? Alguma coisa o Senhor tem para você. E se você aceitar, você vai ter dificuldade e barreira, mas a promessa do Senhor também te alcança na proteção do caminho. São diversos os ministérios, tá, querido? São diversos ministérios. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça em nome de Jesus. Não tem limite os ministérios. Tem dons de curar. Vai procurar as pessoas que estão doentes. Tem dom da palavra de sabedoria. Tem dom da palavra de conhecimento. Vai ter uma intimidade de oração para Deus te revelar o que está oculto e te dar a palavra de sabedoria no momento de dificuldade. Existe dom para você discernir os espíritos, se quem fala, quem canta, quem vive é de Deus ou não. Há dom de operação de maravilhas para você realizar o sobrenatural, fazer acontecer num corpo humano, irmãos. É como se um membro voltasse, ou para você interferir na natureza. Há o dom de línguas estranhas, o qual quem fala em mistério com Deus, edifica a si mesmo. Há o dom de interpretar o que está sendo dito. Há o dom da fé, que quem tem não para em situação nenhuma, tendo muito ou tendo pouco, ele continua caminhando, correndo ou voando, como o pastor Mauro falou aqui, mas ele nunca para, porque a fé está entranhada nele. Há o dom supremo, que é o dom do amor. Esse, diz Paulo, todos, primeiramente, devem buscar. Há o dom de profecia, que o Senhor há de te usar para dirigir alguém, como Deus usou o irmão Gilson aqui, está precisando até voltar, em nome de Jesus. Deu uma carreira e parou, não pode. E apontar para a pessoa e falar o que está no coração de Deus em favor da vida da pessoa. Ou o que está no coração da pessoa, esperando a resposta do Senhor, porque tem caso específico que Deus usa. Há dom de você cuidar de alguém, de visitar uma pessoa, irmão. De você se importar com alguém. Diz o Senhor, que vai dizer lá no céu: eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio, e você foi me dar o de comer, foi me dar o de beber, e foi me cobrir. Quem é que precisa da visita de um anjo para distribuir uma comida, para dar uma peça de roupa, para, meu Deus, pagar um corte de cabelo para alguém que está na rua? Quem é que precisa disso, irmãos? Nós não exercemos o nosso papel. Nós não preocupamos com ninguém. Fala a verdade, irmãos. Você preocupa com quanto tempo você vai trabalhar para ganhar mais, o que você vai chegar em casa, o filme que você vai assistir, a minissérie que você vai fazer, o lazer que você tem, mil e uma coisa, a viagem que você tem que fazer, é o filho seu que você tem que levar para alguma coisa. E o reino de Deus só vai deixando para trás. E Deus não está te cobrando isso aí todo dia, não é porque Ele não importa com isso não, porque Ele sabe que você já conhece. Se você quisesse, você faria. Tira um tempo para Deus, se você quer crescer em Deus. Faça alguma coisa diferente se você quer experimentar algo grande do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra foi falada nesta noite. Só o Senhor é Deus. E o que eu peço ao Senhor nessa noite, pela Tua palavra, eis-nos aqui para Te servir, para sofrer e para receber do Senhor a proteção. Receber do Senhor o que precisamos. Receber do Senhor a orientação das coisas. O Senhor visitou Maria pelo anjo e disse: vai vir sobre ti o Espírito Santo, porque você recebe uma missão agora. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor faça queimar no coração de cada pessoa um desejo de fazer algo a mais para o Senhor, papai. Nos torne ganhadores de almas, meu Deus. Levante pessoas aqui para visitar famílias, para entrar em hospitais, em presídios, para cuidar dos irmãos que aqui já vêm. Meu Deus, incomode o teu povo, meu Pai, com um desejo de conserto e de experiência com o teu Espírito Santo. Se o Senhor não fizer, Pai,
Se não vir do Senhor a direção, o que o homem pode fazer sem o Senhor? Lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra, Jesus. Essa pessoa que já está numa obra, Pai, iniciou e parou. O Senhor tem saudade de escutar a voz de madrugada. O Senhor tem saudade de ver essa pessoa levantando uma campanha. O Senhor tem saudade de ver essa pessoa com desejos, Pai, graciosos de vir para a tua casa. Esta pessoa que está parada de uma obra. Meu Pai, incomoda a partir de hoje, em nome de Jesus, até que a obra se torne agora, meu Deus, aquilo queimante no teu coração, e ela venha exercer e cumprir o que começou. O que eu peço ao Senhor hoje, meu Pai, não é nada nem para a construção e reforma desta igreja. O que eu peço ao Senhor é a direção do teu Espírito Santo, para fazer missão, para trabalhar com pessoas, porque não tem reforma, não tem telhado, não tem forno, não tem igreja, meu Pai, estrutura que há de entrar no céu, o que há de entrar é almas, porque a Bíblia fala que o Senhor amou pessoas de tal maneira que deu filho, Pai. Ah, Senhor, nos dê filhos espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite escolha, que o Senhor nessa noite dirija, que o Senhor nessa noite direcione o teu coração e a tua mente naquilo que é espiritual. Aleluia. E não pare e nem ache que é tolice o que Deus colocar no teu coração. Se é bom, se é para tornar alguém melhor, se é para ajudar alguém, se é para tirar uma pessoa da maldade, libertar de espíritos e de doença, é de Deus. Porque tudo que é bom, que é agradável e que faz bem ao outro é do Senhor. Não espere saber o que vai acontecer para fazer. Caminhe e o Senhor estará contigo. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.